Muito bem, meus amigos, vamos para o nosso estudo de hoje. O livro Reportagens de Além Túmulo, de Humberto de Campos, psicografia do Chico. Nós vamos para o quinto artigo, ou para a quinta crônica, trazida aqui pelo nosso Humberto de Campos, ou quinta reportagem, né, se assim ficar melhor, já que o livro é Reportagens de Além Túmulo. Então, o nosso de hoje foi o Natal diferente. Vamos a ele então. Muito raro observar-se temperamento tão apaixonado quanto o de Emiliano Jardim. No fundo, criatura generosa e sincera, mas as noções materialistas estragavam-lhe os pensamentos. Debalde cooperavam os amigos em renovar-lhe as ideias. O rapaz reportava-se a umas tantas teorias de negação e a moléstia espiritual prosseguia do mesmo jeito. O casamento realizado entre pompas familiares em nada melhorara a situação. Quando, porém, Emiliano experimentou a primeira dor da paternidade ao ver o filho arrebatado pela morte, esse golpe profundo lhe abalou o espírito personalista. Como é que está o som, pessoal, por gentileza? Tudo em ordem? Ok, obrigado. Muito bem, seguindo então. Justamente por essa época, generoso padre meteu-lhe nas mãos um livro de consolação religiosa, à guisa de socorro. Em semelhante fase do caminho, o contato com os ensinamentos de Jesus lhe encheu a alma de serena doçura. Estava deslumbrado. Como não compreendera antes a beleza da fé? Fez-se católico, sob aplausos gerais. Os afeiçoados se entreolhavam satisfeitos. Emiliano, contudo, embora seduzido pelas verdades luminosas do mestre, trazia sua lição de vida, sua lição através da vida, como lhe acontecera ao tempo dos antigos postulados negativistas. Acreditando servir ao ideal divino do Evangelho, terçava armas cruéis contra todos os que entendiam Jesus por prismas diferentes. Acusava os protestantes, malsinava os espiritistas. Os anos, porém, correram na sabedoria silenciosa do tempo. Ralado pelas desilusões de todo homem que procura a felicidade longe da redenção de si mesmo, o nosso amigo, certo dia, passou-se de armas e bagagens para o protestantismo. Entretanto, por mais que se esforçassem os companheiros, Emiliano não conseguia realizar a visão interna do Cristo, como divino amigo de cada instante, através de seus imperecíveis ensinamentos. Tornou-se anticlerical, violento e rude. Esquecera todos os bens que a Igreja Católica lhe proporcionara, para recordar apenas suas deficiências, visíveis na imperfeição da criatura. Alguns amigos menos vigilantes o felicitavam pelo desassombro. Todavia, os mais experimentados reconheciam que o novo crente mudara a expressão religiosa exterior, mas não entregara o coração ao Cristo. Depois de longa luta, Emiliano sente-se insatisfeito e ingressa nos arraiais espiritistas. Emiliano, qual sucede à maioria dos crentes, admite a verdade, mas não dispensa os benefícios imediatos. Dedica-se a Jesus, anseia por vê-lo nos outros homens antes de senti-lo em si próprio. Sua atividade geral transtorna-se. Enfrenta de armas na mão todos os companheiros antigos. Supõe que deve levar a defesa da nova doutrina ao extremo. A bondade dos guias espirituais que se comunicam nas reuniões, ele toma por elogio as suas atitudes. Como, porém, a justiça esclarecida é sempre um credor generoso, que somente reclama pagamento depois de observar o devedor em condições de resgatar os antigos débitos, Emiliano, na posse de numerosos conhecimentos e bafejado de tantas exortações divinas, penetrou no caminho do resgate das velhas dívidas. Tempos difíceis surgiram-lhe no horizonte individual.
Enquanto se esforçava para remover alguns obstáculos, outras montanhas de dificuldades apareciam inesperadamente. A moléstia, a escassez de recursos, a ironia dos ingratos visitavam-lhe a casa modesta, a casa honesta. A princípio resignado e forte, acabou desesperando-se. Dizia-se abandonado pelos amigos espirituais e acusava os médiuns, cheios de obrigações sagradas, tão só porque não podiam permanecer em longas concentrações para a solução de seus casos pessoais. Sentia-se perseguido por maus espíritos e, na sua inconformação, magoava companheiros respeitáveis. A dor, todavia, não interrompeu sua função purificadora. Depois de penosa enfermidade, sua velha genitora partiu para a vida espiritual em condições amargas. Não passou muito tempo, e a esposa, perturbada nas faculdades mentais durante 3 anos, seguia o mesmo caminho. Em seguida, os 2 filhos que criara com excessos de carinho se voltaram contra o coração paternal com injustas acusações. Ao ensejo da calúnia, os últimos companheiros fugiram. O nosso amigo, outrora tão discutidor e tão violento, experimentou o desânimo invencível. Nunca mais foi visto em rodas doutrinárias, nas tertúlias da inteligência. Comumente era encontrado à conta de vagabundo vulgar, escondendo lágrimas furtivas. Numa radiosa véspera de Natal, em que o ambiente festivo lhe falava da aventura destruída ao coração, Emiliano chorou mais do que de costume e resolveu pôr termo à existência. À noite, encaminhou-se para a praia alimentando o sinistro desígnio. Antes, porém, de consumar o erro extremo, pensou naquele Jesus que restituíra a vista aos cegos, que curara os leprosos, que amara os pobres e os desvalidos. Tais lembranças lhe renevoaram os olhos de pranto doloroso, modificando-lhe as disposições mais íntimas. Foi aí, nessa hora amargurada em que o mísero se dispunha a agravar as próprias angústias, que uma voz suave se fez ouvir no recôndito do seu espírito. Emiliano, há quanto tempo eu buscava encontrar-te, mas sempre me chamas através dos outros, sem jamais procurar-me em ti mesmo. Dá-me a tua dor, reclina a cabeça cansada sobre o meu coração. Muitas vezes o meu poder opera na fraqueza humana. Raramente meus discípulos gozam um encontro divino, fora das câmaras do sofrimento. Quase sempre é necessário que percam tudo, a fim de me acharem em si próprios. Tenho um santuário em cada coração da terra, mas o homem enche esse templo divino de detritos, ou levanta muralhas de incompreensão entre o seu trabalho e a minha influência. Nessas circunstâncias, em vão me procuram. Emiliano estava inebriado. Não ouvia propriamente uma voz idêntica à do mundo, mas experimentava o coração tomado por poderosa vibração, sentindo que as palavras lhe chegavam ao íntimo como aragem celestial. Volta ao esforço diário, e não esqueças que estarei com os meus discípulos sinceros até ao fim dos tempos, até ao fim dos séculos. Acaso poderias admitir que permaneço em beatitude inerte, quando meus amigos se dilaceram pelo triunfo da minha causa? Não posso estacionar em vãs disputas, nem nas estéreis lamentações, porque necessitamos cuidar do amoroso esclarecimento das almas. É por isso que estou mais frequentemente onde estejam os corações quebrantados e os que já tenham compreendido a grandeza do espírito do serviço. Não te rebeles contra o sofrimento que purifica. Aprende a deixar os bonecos a quantos ainda não puderam atravessar as fronteiras da infância. Não analises nunca sem amar. Lembra-te de que, quando criticares teu irmão,
Também eu sou criticado. Ainda não terminei minha obra terrestre, Emiliano. Ajuda-me, compreendendo a grandeza do seu objetivo e entendendo a fragilidade dos teus irmãos. Dá o bem pelo mal, perdoa sempre. Volta ao teu esforço. Em qualquer posto de trabalho honesto, poderás ouvir minha voz, desde que me procures no coração. Emiliano Jardim sentiu que as lágrimas agora eram de júbilo e reconhecimento. Em breves instantes experimentava a radical transformação. À sua frente via a imensidade do céu e a imensidade do oceano, sentindo-se qual um mundo em que o Cristo houvera nascido. Recordou que não tinha senão escórias de miséria para ofertar a Jesus, e que seus sentimentos rudes simbolizavam aqueles animais que foram as primeiras visitas da manjedoura sincera. Deslumbrado, endereçou um pensamento de paz a todos os companheiros do pretérito e começou a compreender que cada um permanecia em sua posição de trabalho na tarefa que o Senhor lhe designara. Poderosa vibração de amor ligava-o à criação inteira. Não se torturava em raciocínios, compreendia e chorava de júbilo. Levantou-se, enxugou as lágrimas e retomou o caminho da cidade barulhenta. O nosso amigo conhecia de longos anos o Salvador, mas só agora encontrara o Mestre. Emiliano Jardim regressou, renovado ao labor do Evangelho, depois do Natal diferente. Então aqui para nós, bom dia Andréa, aqui Humberto de Campos então traz para nós esse texto, belíssimo, né, como nós vimos, e ele reflete praticamente aqui a história de cada um de nós. Aqui lembrando então que Emiliano Jardim era aquele homem intelectualizado, aquele homem que se julgava forte, né, pela sua vaidade, pelo seu orgulho, pelas suas capacidades. E aí então, quando teve o filho desencarnado, ele então adere à religião católica e passa então a se tornar um cruzado. Né? O cruzado eram aqueles soldados do passado, né, que lutavam em nome do Cristo e matavam e morriam por essa bandeira, né? E muitas vezes acabava esquecendo exatamente daquela mansuetude, daquele amor no coração para realmente levar a bandeira verdadeira de Jesus. E não a bandeira do combatente, mas a bandeira do trabalhador, né, do servo fiel. E aí então muitos de nós muitas vezes nos vemos assim, com aqueles que têm ali o compromisso e a responsabilidade de se tornar um cruzado, defendendo exatamente ali os ideais dessa ou daquela filosofia. Emiliano então, ele percebendo ali que com o passar do tempo, né, as coisas não eram exatamente como ele imaginava, ele parte então para a religião evangélica. E ali se torna mais uma vez um cruzado, defendendo todos aqueles, né, todas as ideias que faziam parte daquela filosofia, e passava então agora a criticar todos aqueles que do passado eram ali os sacerdotes, né, os trabalhadores. Depois acaba também se aproximando da doutrina. E a partir dali então ele começa novamente a utilizar o mesmo expediente para defender a sua filosofia, para defender esses ideais. E aí depois então, quando chega o momento em que na nossa programação os desafios começam a surgir, quando nós atingimos uma determinada fase da nossa existência, um determinado grau de compreensão, as capacidades, né, que nós ali precisamos para enfrentar aqueles desafios, eles então começam a se manifestar. E aí então no caso dele, ele teve então a esposa desencarnada, a mãe desencarnada, os 2 filhos criados ali com todo o amor, acabaram se voltando contra ele, e ele se viu ali então, não apenas com as questões afetivas, mas também com os desafios materiais que acabaram batendo ali à sua porta. Então, ele parte ali para aquela vida de angústia, de lamentações, e ele começa então a definhar-se moralmente não, emocionalmente, psiquicamente, até o ponto em que ele começa a elaborar esse plano de retorno ao plano espiritual, violando as leis divinas, né? E aí então, nesse momento,
é quando ele se mostra na sua condição mais frágil, e é ali que ele busca com toda sinceridade. Vocês se lembram que não é a primeira vez que eu já comentei com vocês que nós observamos, né, isso até mesmo por experiência pessoal, que é no momento de maior dificuldade em que as nossas preces se tornam mais fervorosas. Então a prece do agradecimento, ela tem um teor. A prece da súplica, ela tem um teor muito mais potencializado, muito mais potente. Porque é aquele momento em que nós, mentalmente ou até mesmo fisicamente, caímos de joelhos, juntamos as mãos, choramos e fazemos ali os nossos pedidos. Enquanto que naquele agradecimento, muitas vezes ali ele vem de uma forma rápida, vem de uma forma, muitas vezes quase que mecânica, apenas para cumprir ali a nossa obrigação de agradecer por aquilo que nós recebemos. Nós vemos aqui Emiliano, então, trazendo aqui a sua história, né, o Humberto de Campos trazendo a história de Emiliano, então, e ela lembra muito a própria história de André Luiz, né, quando ele, então, no mundo espiritual, chegando ali naquele tempo em que ele passa vivendo todas as dificuldades, vivendo ali todos os desafios do reencontro consigo mesmo, em que a sua consciência começa, então, a fazer as cobranças daquilo que ele não fez por si mesmo, e aí então, no momento mais difícil, quando ele realmente não aguenta mais, ele faz aquele pedido de preces, ele faz aquele pedido de ajuda. E é nesse momento em que as equipes chegam ali para poder resgatar, junto com tantos outros, acabam também levando André Luiz para nosso lar, para que ele possa começar aquele trabalho de reconstrução de si mesmo, de reharmonização, para se tornar esse espírito valoroso que nós conhecemos hoje. Mas ele também passou por isso, né? Então, quer dizer, muitas vezes nós precisamos para essa real transformação, e de fato, né, esses símbolos que muitas vezes nós usamos dentro da doutrina, né, para falarmos, por exemplo, sobre o cadinho, né, que é aquele pequeno pote onde o metal é derretido, ou então muitas vezes ali a lapidação, aquele esmeril que vai desgastando a pedra para que ela possa mostrar o seu brilho. Muitas vezes nós acabamos precisando desse tipo de transformação, dessa forma tão dolorosa, para que a gente possa de fato mostrar o nosso real valor. Essa história conta para nós tudo aquilo que nós conversamos, né, com muita frequência aqui no nosso trabalho, e não é a primeira vez, né, não é só nessa vez que nós vemos isso, mas acompanhamos também tantos e tantos expositores, tantas e tantas mensagens e estudos que abordam o mesmo assunto, quando as filosofias que têm por objetivo promover a nossa transformação espiritual, o nosso crescimento espiritual, ele precisa passar pelo nosso intelecto para alcançar o coração. E na grande maioria das vezes, o nosso intelecto se torna uma barreira que é muito difícil de ser transposta. Porque nós, quando o conhecimento chega na nossa mente, nós procuramos o conhecimento, nós queremos saber mais, queremos muitas vezes defender essa visão, defender esse ponto de vista. Passamos então a consumir informações. Há livros e mais livros, palestras e mais palestras, e isso para nós espíritas, para evangélicos, para muçulmanos, católicos, judeus, não importa qual é a religião. Nós temos exatamente essa questão da nossa natureza. E é o que os espíritos sempre dizem, e disseram isso no Livro dos Espíritos, que a transformação intelectual era muito mais fácil do que a transformação moral. E esse é um problema, porque o nosso intelecto acaba se tornando um filtro que demora muito para poder fazer com que todo aquele conhecimento passe a alcançar o nosso coração e a promover as transformações morais que nós desejamos. Já comentamos algumas vezes sobre as grandes paixões que existem no mundo. Nós vemos, por exemplo, no nosso dia a dia, nós estamos vivendo, inclusive, na atualidade, né, esse processo político,
aqui no nosso país, com eleições e tudo mais? Quantos são aqueles que se entregam apaixonadamente a essas ideias políticas, a essas ideologias, causando todo esse tumulto e essas discussões e brigas que nós vemos? Vemos isso, por exemplo, nos esportes, no futebol, por exemplo, que é uma característica do nosso país. Quantas e quantas vezes nós encontramos ali pessoas que matam e morrem em nome da paixão por um clube de futebol? Amam e odeiam ao mesmo tempo, chegando a todos esses extremos que lamentavelmente a gente acompanha. E por outro lado, nós temos ainda mais um outro ponto, que é com relação às religiões, em que nós temos ali nos debates, né, de cada um defendendo a sua fé, cada um defendendo as suas crenças e os seus valores, nós vemos pessoas ali simplesmente se odiando em nome dessa fé que abraçam. E isso são apenas 3. Temos as questões de nacionalismo, em que nós vemos, né, as pessoas também ali matando e morrendo em nome de uma bandeira, em nome de uma fronteira, em nome de um território. Além de tantas e tantas outras questões que nós vemos no nosso dia a dia, por questões de classe, questões raciais, questões diversas que nós encontramos, que todos nós nos deixamos levar por todas essas paixões. E como os espíritos lembram, nós estudaremos isso em breve, quando chegarmos ali nas leis morais, nós veremos ali que as paixões, como os espíritos dizem para nós, é como aquele cavalo desgovernado. Segura aí, Jerusa. É como aquele cavalo desgovernado, né, que ele sai destrambelhado, sem ter ali conhecimento e sem ter entendimento dos estragos que ele pode fazer, se não for bem direcionado. Ele é aquela força que parece um vulcão dentro de nós, que ele explode sem controle. Então, quando nós falamos em paixão, não falamos apenas numa pessoa apaixonada afetivamente por outra, que é capaz de fazer as maiores loucuras. A paixão em si, ela pode ser direcionada para todos esses segmentos, desde uma questão afetiva, de uma questão ideológica, né? Pois é, tá assim hoje, né? Mas vai passar. Coloca a sal embaixo do computador que funciona, que aí a pressão sobe. E aí então a gente percebe que todos esses segmentos da nossa existência, eles são movidos por paixões. E é bem interessante que a gente percebe que, quer dizer então que a paixão é algo negativo, é algo que nós precisamos eliminar da nossa natureza? Não. A gente vai lembrar que todos os comportamentos que nós temos hoje são comportamentos que são motivados por ingredientes divinos que compõem a nossa personalidade. A gente lembra sempre que naquele caldo inicial, onde todos nós como espíritos fomos, entre aspas, formados, cozidos, preparados, Deus colocava uma pitadinha de cada coisa, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da caridade, da fraternidade, ele colocava um pouco de cada coisa. Porque em cada momento da nossa existência, nós precisávamos daquele ingrediente. Esses que hoje nós procuramos combater, eles foram vitais para a nossa sobrevivência no início da nossa jornada evolutiva. O egoísmo, por exemplo, que é a autovalorização e muitas vezes a posse, era uma questão de necessidade de sobrevivência, para que eu pudesse me proteger e proteger aqueles que fazem parte do meu círculo mais próximo. Eu defendia com unhas e dentes uma poça d'água onde nós pudéssemos ali nos hidratar. Essa imagem me veio agora do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né, que mostrava aqueles primeiros hominídeos, né, que começavam ali a disputar uma pequena poça d'água para tomar água. E aí um bando contra o outro daqueles indivíduos começaram então a se atacar e a se destruir por causa da água. E a gente vê então que isso era necessário naquela época. O orgulho que inicialmente hoje nós cultivamos como algo negativo, destrutivo, o orgulho é essa força que nos move pela satisfação de um dever bem cumprido, mas que nós ainda utilizamos isso muito mais para alimentar esse egoísmo nosso, mas isso faz parte da nossa natureza. E de todos esses ingredientes que nós temos hoje, que nós pensamos, então a agressividade faz parte da nossa existência, isso faz parte da nossa natureza, e a tendência a fazer com que nós, conforme nós vamos evoluindo, tudo isso passa a ser domado, passa a ser dominado, controlado.
Então nós vamos lembrar que o espírito puro não é aquele que se desfez de todos esses ingredientes divinos, porque isso faz parte dele. O que ele aprendeu a fazer foi ter absoluto controle sobre tudo isso. Então não pensemos que tudo isso que nós vemos hoje como algo negativo, que faz parte da nossa natureza, é algo amaldiçoado, algo que, infelizmente, nós somos absolutamente imperfeitos perante Deus. E de tudo isso que nós acrescentamos, nós falamos das paixões. E aí voltamos para aquele raciocínio inicial. Quer dizer, então, que a paixão é algo negativo que nós temos que eliminar? Não. Porque o estudo que nós fazemos hoje aqui, nesse grupo, ele é motivado pela paixão que nós temos por esse trabalho. Os trabalhos que nós realizamos nas nossas atividades profissionais, nas nossas relações sociais, nos trabalhos que nós espíritas dirigimos dentro das nossas instituições e dos nossos grupos. Assim como aqueles que estão também vinculados a outras filosofias, trabalhos sociais, trabalhos disso, trabalho daquilo, tudo isso só é bem feito e só pode contar com a nossa plena dedicação se nós tivermos paixão por isso. Só que, como sempre, pelo fato de nós não termos ainda valores suficientes para mantermos o nosso equilíbrio, como se fosse aquele barco bem ancorado, que fica ali se movimentando ao sabor das ondas, mas ele não perde o seu ponto de fixação. Ele fica ali firme, apesar dos abalos, né? Como nós não temos esse ponto firme ainda, nós muitas vezes somos bastante oscilantes e vacilantes. Então a paixão muitas vezes acaba se desequilibrando, porque ela vem ali numa força maior do que nós podemos controlar. Mas conforme a gente vai modificando e transformando isso em algo que possa ser de fato controlado, essa paixão é essa força que nos move para fazer aquilo que nós realmente gostamos de fazer. Nenhum trabalho que não seja feito com paixão é um trabalho que vai bem. Aquele empreendedor que inicia o seu negócio, se ele não tiver paixão por aquele tema, por aquilo que ele vai trabalhar com uma alimentação, trabalhar com roupas, com uma prestação de serviço, com qualquer tipo de coisa, se ele não tiver paixão por aquilo, por que ele vai fazer? Que motivo ele tem para se acordar cedo, se desgastar, ter que trabalhar diariamente, enfrentar de todos os desafios, se ele não tiver paixão para fazer isso? Então, ao contrário do que nós imaginamos, a paixão é uma força muito poderosa dentro de nós. O que nós precisamos fazer é controlar. E o nosso amigo Emiliano aqui conta exatamente essa história para nós. A história dele mostra exatamente isso para nós. Que muitas vezes a paixão, ela acaba nos cegando, acaba limitando a nossa capacidade de ação e de evolução. E aí vem a necessidade, então, de nós aprendermos a termos, levarmos aquela chacoalhada para fazer com que essa paixão se torne realmente essa força que é produtiva e não uma força destrutiva que, infelizmente, nós ainda nos deixamos levar. Mami colocou, o estudo é para descobrimento, que há outra forma de escolhermos outros caminhos. E isso, o autoconhecimento, como lembra, aquela passagem, do pórtico de Delfos, que diz para nós ali que conheça-te a ti mesmo e conhecerás todos os segredos dos deuses e do universo. Ainda tem mais alguns trechos ainda que acrescentam sobre isso. Então o que nós vamos observar nesse tema então? Que nesse pórtico que traz para nós toda essa história, o conheça-te a ti mesmo é fundamental. E nós temos ali a questão 919 lá do livro dos Espíritos, que Santo Agostinho diz para nós, que o conheça-te a ti mesmo é exatamente aquilo que nós temos que aprender a saber quem nós somos, saber quais são as nossas imperfeições e os nossos valores. E aí a gente já tratou disso, naquelas 3 fases que a gente sempre comenta. Naquela primeira fase é necessário que a gente entenda o que são valores e imperfeições. Quando nós lemos sobre isso, nós pegamos um dicionário qualquer, um livro que trata dessas questões mais filosóficas, nós perguntamos o que é o egoísmo, o que é a agressividade,
o que é a humildade, o que é o orgulho, o que é isso, o que é aquilo, e a gente então vai anotando todos esses dados, né, como se fosse ali numa prova, em que os conceitos vão se apresentando para nós, e nós vamos entendendo assim, bom, o egoísmo, eu entendo que o egoísmo é isso, até porque é muito importante que quando nós fazemos um estudo como esse, e nós já fizemos, já faz até um tempo, né, talvez a gente tenha estudado, não lembro se foi algum livro, ou se foi o Evangelho segundo o Espiritismo, se foi um outro livro, ou o Evangelho, né, mas na época nós pegamos ali uma relação de temas, valores e imperfeições, virtudes e imperfeições, e nós listamos então em 2 colunas. A coluna das imperfeições nós estamos lendo sobre cada uma delas. Egoísmo é isso, orgulho é isso, vaidade é isso, o outro é isso e coisa e tal. E depois vimos as virtudes. Né? E dessas virtudes nós fizemos uma comparação. Então no primeiro ponto, no primeiro nível, nós passamos então a entender o que exatamente compõe a nossa personalidade em termos de virtudes e imperfeições. Aí nós entendemos, bom, agora eu entendi. Até porque nós percebemos, né, como eu falei para vocês, os erros de conceito que nós temos é o que dificulta o nosso crescimento. Porque quando nós falamos, eu falei para vocês agora sobre o orgulho. O orgulho, a primeira coisa que a gente fala para espírita é assim, né? Nosso orgulho é uma coisa que tem que desaparecer da nossa personalidade. Porque o espírito orgulhoso é isso, isso e isso. Tá, mas e o bom orgulho? Aquele orgulho que nos dá prazer pelo trabalho bem realizado, por uma conquista que foi alcançada. O orgulho que eu sinto de ter ali, por exemplo, um familiar, um companheiro, um filho que conseguiu conquistar o título da faculdade. Que orgulho eu sinto disso. Ah, mas o orgulho não era uma coisa ruim? Então a gente fica se debatendo em cima dos valores por não entender exatamente o seu significado. Então o primeiro ponto é fundamental, é entender tudo isso. A partir daí nós vamos para o segundo passo, que é exatamente olhar para dentro de nós e procurar o que eu tenho de orgulho, o que eu tenho de virtude, o que eu tenho de imperfeição. Aí eu começo a fazer aquela sondagem pessoal, para saber o que eu tenho, o que eu não tenho, porque é bem interessante que se a gente pudesse usar uma imagem para nos identificar, nós teríamos ali como se fosse a nossa impressão digital. E nesse caso seria um gráfico, que não é um gráfico estático, mas ele é um gráfico que ele vai se moldando, como se cada coluna daquele gráfico fosse um elemento que compõe a nossa personalidade, seja uma virtude, seja uma imperfeição. E tem momento em que as virtudes começam a aumentar, as imperfeições, consequentemente, começam a diminuir. E aí então nós vamos vendo, cada um tem o seu próprio gráfico, né? O que nós temos de bom, o que nós temos de ruim. Na verdade, não é isso, né? Tem até um pensamento budista, que eu já falei para vocês assim, que a gente não deve classificar as coisas daquilo que é ruim, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Nós temos que pensar naquilo que é bom para nós e aquilo que não é bom. Porque classificar como certo ou errado depende muito do ponto de vista de cada um. Então a gente começa a perceber assim, bom, isso me faz bem e isso não faz bem. Então o nosso gráfico de personalidade, ele é exatamente assim, ele traz a impressão dessas virtudes e imperfeições sobre cada um de nós em determinado momento da nossa vida. E aí então quando nós passamos a identificar esses elementos dentro de nós, percebendo que em termos de imperfeição eu tenho muita coisa, muito mais disso do que daquilo, e em termos de virtude eu tenho um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho mais daquilo outro, aí vem a terceira fase, que é o trabalho de lidar com essas imperfeições e trabalhar pela sua transformação. Mas essa terceira fase, a fase mais avançada, só é possível depois que nós conseguimos compreender exatamente o que existe de nós, do que exatamente nós somos feitos. Porque se você não sabe o que tem dentro de você, como é que você pode imaginar o que é, como é que você vai conseguir ser feliz, uma pessoa virtuosa ou não, se você nem sabe o que é isso? É por isso que o trabalho no nosso intelecto é fundamental. Porque é o conhecimento que vai nos dando a possibilidade de chegar nesse autoconhecimento e desse autoconhecimento fazer exatamente o trabalho de transformação.
E é por isso que nós estudamos, ao estudarmos a doutrina em especial, nós temos a oportunidade de conhecer, através do estudo dos ensinamentos do Evangelho, através dos estudos morais, de começarmos a ter esse autoconhecimento e trabalhar por essa transformação para o nosso crescimento. Isso é fundamental para todos nós. Como me colocou, né, o autoconhecimento nos leva a um melhor exercício do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio nada mais é do que a liberdade de ação. E quando nós temos segurança para agir, o exercício desse grande valor que é nosso livre-arbítrio, que é essa capacidade de decisão que nós temos, ele se torna para nós ali o motivo do nosso crescimento, e não o motivo de queda. Porque o livre-arbítrio mal utilizado pelo fato de não termos os melhores valores, isso para nós é uma queda, e uma queda muito dolorosa. Angelina colocou para nós, né, a paixão dá condições para continuarmos as jornadas enquanto estamos aqui. Mas precisamos ter ponderação em tudo. Por exemplo, né, sou apaixonada pela doutrina, procuro trabalhar com amor, né? Pois é, enquanto que outros tantos, né, Angelina, acabam sendo apaixonados pela doutrina e se tornam esses soldados combatendo aqueles que são os infiéis, aqueles que são isso, que são aquilo. E olha as desgraças que nós encontramos no mundo dessas pessoas apaixonadas, porém vivendo extremamente desequilibradas, matando umas às outras em nome da fé, em nome dos seus ideais, em nome de suas paixões. Né? Jerusalém colocou, né, as sombras devem ser trabalhadas e não varridas para baixo do tapete ou negadas, né? Porque é aquilo que eu comentei com vocês. Né? A ideia que nós temos é que essas imperfeições devem ser simplesmente eliminadas. E aí a pessoa vai dizer assim, eu nunca vou ser uma pessoa pura, porque eu tenho tantas imperfeições, e ele procura sempre eliminar aquilo tudo. Isso não vai ser eliminado porque isso compõe quem nós somos. E a cada encarnação e a cada dia que nós vivemos aqui no nosso mundo e essa nossa consciência começa a despertar, a gente vai transformando isso. Não é eliminando, não, a gente vai transformando tudo isso. Dudu trouxe para nós aqui, né? Todo orgulho é um sintoma inesperado do prazer que temos de ver algo que possa trazer o prazer pessoal, ou a virtude de ser um parasita que se forma dentro da nossa consciência, transformando o bom no ruim. Orgulho demais, orgulho em excesso não mostra a perfeição dentro do ser que pode chegar ao seu melhor autoconhecimento. Né? Então, obrigado, amigos. Então, aquele orgulho que mostra para nós que nós somos mais especiais do que nós achamos ser, do que de fato nós somos, né? Esse é o grande problema, porque aí vem a grande ilusão que nós criamos. Porque a ideia desse orgulho, a ideia dessa vaidade, que vai dominando o nosso bom senso, vai fazendo com que nós acreditemos ser algo que ainda não somos. E aí Emmanuel vai lembrar para nós, né, que só se desilude quem se ilude. E é através exatamente desse orgulho exacerbado, desse orgulho desequilibrado, é que nós alimentamos tantas e tantas ilusões e fantasias a respeito de nós mesmos. Aqui no nosso texto, deixa eu só pegar o nome de novo dele aqui, Emiliano Jardim. Eu estava com Emiliano Campos, Emiliano alguma coisa, passei perto, né? Emiliano Jardim, então, ele se via durante todo esse tempo nesse espírito que alimentava o seu orgulho. Alimentava o orgulho de ser, o orgulho de ter, o orgulho de saber. E aí então ele passava combatendo aqueles que eram diferentes, porque ele se via como melhor do que todos. Ele se via como sendo melhor do que realmente era. Mas aí as experiências da vida, exatamente porque nós vamos lembrar que esse comportamento que Emiliano Jardim tinha aqui nessa nossa história era um comportamento que fazia parte da sua personalidade. Como espírito que ele era, quando ele reencarna aqui no nosso mundo, e ele traz na sua bagagem moral e na sua bagagem intelectual esses elementos que compõem a sua personalidade, elas acabam se manifestando aqui no nosso mundo, assim como nós. Aquilo que nós somos hoje nada mais é do que o resultado de tudo aquilo que nós já vivemos anteriormente. Com tudo aquilo que existe de bom
e aquilo que existe de não bom. Mas é aquilo que nós somos hoje. E aí então o nosso trabalho vai ser exatamente através da reencarnação. Nós vamos lembrar, por exemplo, que nós não reencarnamos para sofrer. Nós não reencarnamos aqui para passar por essas tantas dores. Nós reencarnamos para nos transformarmos. E muitas vezes essas transformações dependem de experiências que precisam nos moldar, para nos tornar mais maleáveis, né? Mais flexíveis. E aprendermos ali então a a controlar essas imperfeições que nós ainda trazemos. Por isso que no caso dele, por exemplo, quando ele começa a se apresentar e se comportar dessa forma, porque inicialmente ele era uma pessoa completamente cética, ele era um ateu. E ele se orgulhava disso, assim como nós vemos tantos e tantos que se orgulham por não se prenderem às fraquezas do espírito, às fraquezas religiosas, às fraquezas espirituais. E aí então, através da dor, ele foi chamado para conhecer esse lado espiritual, e a sua personalidade volta a se manifestar. E aí ele muda de religião, a personalidade continua se manifestando. Ele volta a mudar encontrando a doutrina e começa novamente a manifestar esses traços da personalidade. Até o momento em que ele foi chamado de fato ao testemunho diante daquilo que fazia parte da sua programação, da sua necessidade. E aí então tudo aquilo que fazia com que ele se sentisse aquela pessoa tão grande e poderosa que ele achava, foi tirado dele. Através das experiências que a vida foi oferecendo. No final ele se viu sozinho, se viu completamente desiludido perante a vida, e a única escolha que ele tinha era exatamente terminar com tudo aquilo que não tinha mais sabor para ele, que não tinha mais cor, que não tinha mais interesse. E foi nesse momento em que ele baixou todas as suas guardas, em que ele baixou ali tudo aquilo toda a couraça que ele carregou durante tanto tempo, foi nesse momento em que o intelecto dele, que era essa primeira barreira, e o intelecto permitiu então que tudo aquilo que ele tinha absorvido de conhecimento passasse para chegar até o coração. E ali então ele sentiu aquela presença tão misteriosa, tão profunda, que era exatamente sentir aquele toque, de permitir que o seu coração sentisse aquilo que não sentia pelo fato do intelecto bloquear. Então aquela barreira foi rompida. Ou pelo menos parcialmente, porque a gente lembra sempre que cada vez que nós estudamos uma história como essa, cada vez que se estuda uma história como essa, em que nós temos um começo, meio e fim, e o final é sempre um final aparentemente feliz, na verdade ali aquele momento dele terminou. Agora começa a vivência no seu dia a dia. E aí nós vamos nos perguntar, né? Será que isso continua? Será que eu vou ser ainda essa pessoa tão boa como eu fui naquele momento? Porque muitas vezes essa humildade que nós vivenciamos, essa humildade que acaba sendo ali despertada pelas dores, no momento em que as dores desaparecem, a gente lembra que aquela brasinha que ficou encoberta pelas cinzas começa a se manifestar novamente. Então, quer dizer, aquele trabalho, aquela luta diária, porque somos nós contra nós mesmos, no sentido do bom combate contra as nossas imperfeições. Né? O Brás lembrou, né, um senhor que era pedagogo, né, me disse um dia, né, tenho orgulho de tudo que faço, procurar fazer o melhor, né, sempre fazer o melhor. Exatamente a ideia daquele orgulho motivador, né, Brás? E não o orgulho exagerado, né? Porque muitas vezes ele pode dizer assim, eu me sinto muito orgulhoso daquilo que eu faço, e eu sei que o que eu faço é melhor do que todo mundo. Pronto. Aquele orgulho bonitinho do começo acabou de se contaminar pela vaidade que ele acabou se deixando, se permitindo, né? Então a gente fica imaginando, por exemplo, o Chico, o orgulho que ele tinha do trabalho que ele fazia, do orgulho positivo, de perceber tantos e tantos corações que eram consolados. E ao mesmo tempo ele tinha ali, porque ele era um ser encarnado aqui no nosso mundo, que também estava vivendo as suas experiências e precisava aprender a lidar
com o seu próprio conteúdo moral. E ele também vivia essas experiências. Mami colocou, né, quando nos vemos acima dos outros, não vemos os nossos defeitos. E queremos corrigir os outros, né, mas não olhamos os nossos. E continuando errando, né? Então foi aquilo que foi colocado aqui pelo texto para nós. Então o Emiliano aqui, ele passava então a partir do modelo que ele acabou observando, que a doutrina espírita passava para nós, dos espíritos mais evoluídos, dos espíritos, né, que fazem parte desse nosso grupo de trabalho, que são os nossos orientadores, mentores, nós passamos então a julgar os outros por esse molde, mas não nos esquecemos de fazer exatamente a autoanálise. Né? Exatamente, Brás. Então, meus amigos, né, vigiar e orar, disciplina, 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 é aquilo que fala para nós. Né? Então é muito importante. Porque nós vemos isso, né, dentro do meio espírita, né, o orgulho que nós sentimos muitas vezes por aquilo que nós fazemos, acreditando que é o melhor que existe, que a nossa opinião é aquela que vale. Vemos isso em congressos, em literatura, em psicografias que chegam, médiums trabalhando. Quantas e quantas vezes nós nos deixamos levar por essas vaidades? E mais uma vez isso faz parte. Agora o importante não é nós apenas olharmos o erro, mas é importante nós olharmos a oportunidade de aprendizado e fazer bom uso dela. Que é exatamente aquela história, né? Não importa quantas vezes você cai, o que importa é quantas vezes você levanta. Então, quer dizer, as imperfeições fazem parte da nossa natureza. E agora, trabalhar essas imperfeições a partir do momento em que nós temos a nossa consciência vigilante e a nossa consciência desperta, e aí a gente vai lembrar exatamente daquilo que era dito para nós pelo Espírito Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para conter as más inclinações. Porque se nós pensarmos que o espírita perfeito é aquele espírito puro, nós estamos redondamente enganados. Porque esse espiritismo que nós conhecemos hoje é essa doutrina moldada para o nosso mundo de provas e expiações. Se nós pensarmos nos mundos mais evoluídos, o espiritismo já evoluiu para uma outra filosofia, muito mais avançada, muito mais depurada, se comparado com aquilo que a gente tem hoje, que tem nomes completamente diferentes. Ou nós imaginamos que todos os espíritos puros são espíritos espíritas? O espiritismo é uma filosofia que veio para transformar esse nosso mundo. Em outros mundos, como a gente lembra sempre, a religião é o amor. Ela não tem nome, ela não tem base filosófica, ela é simplesmente vivida, ela é simplesmente sentida. Então, quando nós falamos que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça, a declaração, a nossa autodeclaração de nos vermos como espírita, coloca em nós, na verdade, ali aquele crachá de um indivíduo que está se esforçando por essa transformação. Não é aquele indivíduo que, você é espírito, poxa, você é perfeito. Somente os espíritas vaidosos que pensam dessa forma. E nesse caso, o conhecimento esbarrou exatamente no seu intelecto, porque ele não conseguiu ir além. Não passou pela barreira do intelecto para chegar até o coração. Então temos que perceber isso. Então essa filosofia nos propõe isso. Nos dá a oportunidade de aprender, de compreender e de trabalhar pela transformação. Quantas e quantas vezes nós vamos reencarnar ainda como espíritas ou com outra filosofia para modificar as nossas imperfeições, só Deus sabe. Mas o que vale para nós é a oportunidade do agora. De termos a sabedoria, principalmente, de aprendermos com as dores dos outros nesse processo de transformação. Lembremos, né, naquela mensagem que eu sempre trago para vocês. Há aqueles que são arrogantes, que não aprendem nem com os próprios erros. Há os humildes, há os ignorantes que só aprendem com os próprios erros. E só os sábios aprendem com os erros dos outros. Então todas essas histórias que vão chegando para nós são exatamente ali modelos para que a gente possa perceber, quer dizer, eu preciso passar por isso para poder acordar?
ou eu posso me transformar antes de ter essa necessidade. Nós vemos isso por uma questão de saúde, por exemplo. Nós vemos pessoas passando por tantas e tantas situações, porque elas mesmas criam em termos de saúde. É um câncer que surge, é uma cirrose, é um aneurisma, é um problema gastrointestinal, de pessoas que criam essas situações pelo seu modo de viver. E se eu consigo perceber isso, para que eu vou viver daquele jeito, sabendo que meu destino vai ser o mesmo? E quando nós tratamos dentro das questões morais, isso não é diferente. Para que eu vou me comportar desse jeito, como aquela pessoa se comporta, sabendo que ela sofreu tudo aquilo? Então temos que ter essa sabedoria. E a doutrina ela trabalha bastante isso, de nos trazer o conhecimento, e para fazer com que esse conhecimento chegue ao nosso coração e se transforme em sabedoria. Então, meus amigos, é isso. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. O Brás colocou, o ufólogo que já foi abduzido me disse que os UFOs dos mundos evoluídos olham para nós assim como olhamos para os animais. Pois é. Então que certamente assim os espíritos evoluídos nos veem ainda como seres em evolução. E nesse caso, no caso, eles também já passaram por isso. Eles também cresceram por esse mesmo processo. A Angelina colocou, aprendemos no individual para unirmos no coletivo, sociedade será considerada humana, quando o coletivo for humano. É isso aí. Então, meus amigos, isso aí, fechando aqui o nosso estudo de hoje, então. Com extremo carinho, não só olham para nós com extremo carinho, como nos observam, trabalhando junto a nós para ajudar nessa transformação. Nós vimos no nosso texto anterior, vou até pegar o nome aqui para vocês que nós vimos, que foi o texto Espíritos Protetores. E nós vimos aquele espírito que acompanhava aquele seu companheiro do passado, que tinha sido seu filho, e ele vai desde o início, no momento da sua reencarnação, do seu crescimento, do seu trabalho, da família, disso e daquilo, ele vai se desviando até que ele cai novamente, e o espírito tem que se preparar para começar novamente essa jornada. Se nós vimos a história de um espírito relacionado com um encarnado, imaginemos o nosso mundo hoje, quantos e quantos são os trabalhadores que se dedicam para fazer com que o nosso mundo se transforme num mundo melhor. Que nós possamos ser aqueles, que são dóceis para essa inspiração e sejamos também produtivos e proveitosos para colaborar pela transformação do nosso mundo. O mestre fez a convocação. Cabe a nós agora aceitar o convite. Ele fez o convite, não foi convocação, senão nós levaríamos mais a sério. Só são convocados aqueles que já atingiram competência para isso. Nós somos convidados.